Seguindo com você aqui no Jornal Integração, agora já são 11 horas e mais 57 minutos, 11h57. Eu quero trazer aqui um assunto, né, sobre desperdício de dinheiro público e como exatamente, né, as administrações descompromissadas, né, exatamente com o zelo, né, com relação aos recursos públicos, descompromissada exatamente com as melhorias para a população, como isso afeta diretamente a vida, né, dos munícipes. E isso, obviamente, lamentavelmente, é uma realidade do nosso país como um todo. Nessa questão do mau gerenciamento, né, dos recursos públicos, é uma chaga, né, é um mal realmente que assola as prefeituras, que assola os governos como um todo, e isso reflete diretamente na prestação dos serviços, reflete diretamente, né, e lamentavelmente, negativamente na vida das pessoas. E eu quero trazer exatamente esse assunto porque nós tivemos agora ano passado, inclusive, né, manifestação dos prefeitos do estado do Ceará, né, em especial exatamente alguns municípios do interior do estado, por conta exatamente da queda dos repasses, batendo muito nessa tecla de que era difícil exatamente, né, manter o funcionamento a contento, né, dos diversos serviços públicos, exatamente pela queda dos repasses por parte do governo federal e pleiteando exatamente, né, complementações, pleiteando exatamente o aumento nessas receitas, nesses repasses. E aí, em contrapartida a isso, a gente não percebe na grande maioria dos gestores esse comprometimento em gerir bem esses recursos. Que os recursos são poucos, a gente já sabe. Inclusive, quando se vai disputar uma eleição, os pretensos, né, postulantes ao cargo, os candidatos, já sabem muito bem, que não é de hoje, não é de agora, né, que há uma certa dificuldade, sim, no tocante a garantir recursos para a manutenção dos serviços públicos, para a realização de obras nos respectivos municípios. Isso é uma realidade conhecida de todos e não é de hoje, já tem um certo tempo, né? Isso vale para município, vale para estado, no país. Pelo menos todos têm, ou quase todos têm basicamente o mesmo recurso, o mesmo discurso, né? Agora, isso não é empecilho, por exemplo, para ir para a disputa. Isso não é motivo para, por exemplo, abrir mão, né, de uma prefeitura, embora se bata sempre nessa tecla, nessa dificuldade, nessa situação complicada de se assegurar exatamente o funcionamento dos serviços públicos de forma que atenda a contento a população. Por quê? Porque falta na maioria dos gestores exatamente esse senso de responsabilidade, de compromisso, de comprometimento, de busca pela qualificação do entender exatamente, né, a administração pública e como exatamente é possível, né, se investir bem, se aplicar bem esses recursos públicos. E aí eu vou trazer exatamente dois exemplos, isso aqui do município de Itapajé, que acho que evidenciam exatamente muito esse cenário, não apenas de hoje, não apenas de momento, mas já de um certo tempo, no tocante às administrações, né, que têm passado exatamente aqui pelo município de Itapajé. Porque falta, né, e tem sido exatamente uma marca comum, e você que está nos acompanhando aqui no nosso Jornal Integração, acredito, né, que vai concordar comigo que o atraso no município de Itapajé, a falta de progresso, de desenvolvimento do município de Itapajé, que poderia estar, né, no estágio, no patamar bem mais elevado do que o que está hoje, passa diretamente por isso, passa diretamente, né, exatamente por essas falhas administrativas e, em especial, na forma de como os recursos públicos são geridos aqui no nosso município, na forma de como os recursos públicos são gastos e, em algumas situações, gastos de forma irresponsável. Nós temos, e eu vou trazer agora, primeiramente, esse registro, e aí alguns podem dizer, é consequência da chuva, né? É por conta da chuva, e é preciso se compreender que se dá exatamente por conta da chuva.
A situação da passagem molhada da Lagoinha, temos a situação da passagem molhada também ali do acesso Sítio Jorge e Pedra Preta, que evidenciam exatamente esse contexto, mas que quem olha, e mesmo não tendo conhecimento em engenharia, né, em construção de passagem molhada, dentro dos padrões técnicos, sabe muito bem que ali não foi construído da forma que deveria ter sido. Porque se tivesse havido exatamente essa construção, né, obedecendo os padrões de qualidade numa obra, num equipamento dessa natureza, dificilmente um problema desse teria acontecido. E a outra situação que a gente vai destacar daqui a pouquinho, aqui a Prefeitura Municipal de Itapajé vai realizar mais uma licitação para a reforma do Hospital Hilda Ibiapina Bastos. E aí, por que eu cito que não é apenas, né, esse contexto relativo à administração atual? Porque exatamente são situações, né, que a gente fazendo um resgate na história, e não precisa ir muito longe, a gente vai constatar exatamente exemplos dessa natureza. Se a gente falar do hospital, por exemplo, Hilda Ibiapina Bastos, quanto que já foi gasto, né, nesse hospital lá de 2020 para cá, por exemplo, né? Daqui a pouquinho eu vou passar esses valores.